Olá, estudante! Eu sou o Velfio Oliveira, professor de Física da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Neste quadro, vamos falar sobre o que se trata física. Podemos dizer que a física é a ciência das coisas naturais. Ao mergulhar sua atenção na física, você deve saber que está entrando em contato com a própria natureza que o cerca. Estudar física é observar e entender melhor os fenômenos da natureza que fazem parte do nosso dia a dia. Vamos iniciar nossos estudos de física com um aprofundamento em notação científica e ordem de grandeza, como veremos na sequência. Notação científica. Esse conteúdo também é chamado de padrão ou notação de forma exponencial. É uma boa estratégia para escrever os números que acomodam valores grandes ou pequenos demais para serem convenientemente escritos em forma convencional. Vamos contextualizar com um exemplo bem interessante. Vejamos a massa do Sol. Esse número gigante é difícil para pronunciar e registrar. Uma boa alternativa é escrever a massa do Sol em notação científica. Para isso, basta identificar o primeiro algarismo científico, nesse caso, o número 1, e deslocar a vírgula que está desativada atrás do último zero e enviá-la para trás do primeiro algarismo significativo. Na sequência, sempre considere os dois algarismos seguintes. Nesse caso, são os números 9 e 8. Conte as casas que a vírgula saltou entre o último zero e o número 1, e esse valor será o expoente da potência de 10 da notação. Veja o resultado. A representação para uma notação científica tem uma estrutura como esta. A letra A pode ser um número maior ou igual a 1 e necessariamente menor que 10. Já o N representa um número inteiro positivo ou negativo. Não fica mais fácil escrever dessa forma? Agora que compreendeu notação científica, te convido para o capítulo 2, cinemática. Cinemática é a parte da mecânica que descreve o movimento determinando a posição, a velocidade e a aceleração de um corpo em cada instante. As grandezas básicas utilizadas são espaço, tempo, velocidade e aceleração, além de detalhes com informações básicas para o bom desenvolvimento em física através de um aporte teórico. O primeiro deles é o referencial. Ele é o local de observação. Pode ser um ponto ou um corpo em que se define o repouso ou movimento de objetos, ou seja, você observa se a distância entre o ponto e o corpo é alterada. Em caso positivo, o corpo está em movimento em relação ao referencial adotado. Uma observação é que um corpo pode estar ao mesmo tempo em repouso e em movimento, segundo dois referenciais diferentes. Um exemplo bem interessante é a Terra. Sua velocidade de rotação em torno do próprio eixo, como vemos no GIF, é de aproximadamente 1.660 km por hora. Isto é, querendo ou não, estamos em movimento em relação ao Sol, por exemplo, e ao mesmo tempo em repouso em relação à tela que você assiste essa videoaula. Já a trajetória, ela pode ser definida como um caminho traçado por um móvel em relação ao referencial. Mudando-se o referencial, a trajetória do móvel pode se alterar. Os GIFs mostrados na tela representam algumas trajetórias analisadas na física. São elas: a trajetória retilínea, helicoidal e parabólica. Agora vamos falar de outra grandeza física muito importante. Na sequência dos conteúdos de física, temos o espaço, que pode ser considerado como a posição de um móvel ao longo de uma trajetória. Nessa figura, algumas observações são importantes. A primeira delas é a origem, que é a posição de 0 metros. Um ponto muito importante nesse capítulo é o movimento uniforme. Nele, constatamos que os corpos em movimento com a mesma velocidade percorrem espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Veja a representação de movimento uniforme nesse GIF
com a nossa amiga tartaruguinha Fashion. Repare que ela percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais, isto é, a cada 1 segundo ela percorre 10 centímetros. Com isso, temos dados para afirmar que sua velocidade é de 10 centímetros por segundo. Quando representamos graficamente esse conceito, ele fica como uma figura que você vê agora. No gráfico da esquerda, temos o movimento progressivo, ou seja, aquele movimento com velocidade positiva. No mesmo gráfico, a linha abaixo é um caso de movimento retrógrado com velocidade negativa. No gráfico mais à direita, temos um ΔS que representa o espaço percorrido naquele intervalo de tempo. Mas você sabe que existe aceleração? E ela é capaz de retirar um móvel da velocidade constante, ou seja, a aceleração escalar indica o ritmo com que a velocidade escalar varia. Quando a aceleração é maior que zero, a velocidade v segue aumentando. E quando a aceleração a é menor que zero, a velocidade segue reduzindo. Nesse quadro, vamos falar sobre o movimento uniformemente variado. E entende-se que tirar um corpo do movimento uniforme equivale a um movimento uniformemente variado, também chamado de move. Ou seja, agora, nesse tipo de movimento, a aceleração segue influenciando diretamente na velocidade. Nessa figura, temos a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. Note que agora a velocidade é representada por uma linha subindo, que chamamos esse movimento de movimento acelerado, ou uma linha em declínio, representando um movimento retardado. É sempre interessante analisar, e por isso eu vou deixar aqui na tela um comparativo entre o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Note que no movimento uniforme, ou seja, no MU, a aceleração é sempre zero e a sua existência distorce os gráficos de espaço e velocidade do movimento uniforme. Nesse quadro, vamos falar de energia. Na verdade, energia é o trabalho que pode ser obtido de um sistema. A energia pode ser classificada em vários tipos. Em mecânica, temos a energia cinética, que é associada ao movimento do corpo, e a energia potencial, que é associada à posição do corpo que ela ocupa em relação a um referencial vertical. Se um corpo está em repouso a uma altura h qualquer, ele possui energia potencial ao ser abandonado. Essa energia se transforma em energia cinética de movimento. Vale lembrar que a energia é conservativa, ou seja, não pode ser criada ou destruída. Isto é, ela se transforma em outros tipos de energia. Uma delas é a energia cinética. A energia cinética é a energia associada a um corpo em movimento. Veja nessa figura que quanto maior a massa ou a velocidade, maior será a energia acumulada. O teorema da energia cinética diz que a diferença de energia cinética final e inicial é representada pelo trabalho realizado. Veja, vimos que a energia se transforma em outras formas de energia. Agora, vamos conhecer a energia que comumente se converte em energia cinética, a energia potencial. A energia potencial gravitacional ela é determinada através do produto entre massa, gravidade e altura. Já a energia potencial elástica ela é determinada pela compressão de mola, onde tal é igual ao produto entre a constante elástica e metade do deslocamento da mola. Quanto maior a altura ou a dificuldade de comprimir uma mola qualquer, maior será a energia potencial acumulada nesse corpo. Acompanhe na tela o menino na pista de skate. No ponto mais alto, ele tem uma energia potencial máxima e no ponto mais baixo, a energia potencial zerada. E toda a energia potencial é convertida em energia cinética, conservando assim sempre a energia total. Lei de Newton. Nesse quadro, vamos falar das 3 leis de Newton. Nada mais natural começarmos pela primeira lei, chamada lei da inércia. Todo corpo continua em seu estado de repouso
ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar daquele estado por forças imprimidas sobre ele. Nesse quadro, você vai analisar o movimento realizado pelo nosso motociclista. Repare que o muro acabou com o movimento da moto, mas o motociclista manteve a mesma velocidade da moto anteriormente. Por isso ele foi ejetado dela. No carro, o cinto de segurança contém a inércia de movimento com o mesmo princípio. Já a segunda lei de Newton, que é chamada de lei das proporções, ela diz que a variação do movimento de um corpo é proporcional à ação efetiva das forças aplicadas e se dá na mesma direção da força resultante, representando pela função que vocês acompanham agora na tela. Nesse caso, Fr é igual à força resultante, m é a massa, multiplicado pela aceleração A. Agora, vamos falar da terceira lei de Newton, a ação e a reação. Todo mundo conhece a terceira lei de Newton, né? Para cada ação, existe uma reação igual e oposta. Veja na tela. Nesse GIF, cada elemento possui um par ação-reação, oposto, e um em cada corpo. Essa é a nossa última aula e nela vamos falar sobre a lei de Hooke. Veja na tela. Repare que a mola força a oscilação do corpo suspenso em torno de um ponto zero. A distância do marco zero até o máximo que a mola foi alongada ou comprimida é chamada de x. A lei de Hooke é bastante usada na fabricação de equipamentos mecânicos alimentados automaticamente ou equipamentos com vibração amortecida. Caro estudante, nossa última videoaula do primeiro bimestre termina aqui. Aguardo você no próximo módulo. Um grande abraço!